esse gasto que foi dado com a folha do ano passado, não podemos esquecer que aí tem o prêmio à sudidade de 562 funcionários, que não terá esse ano, que o pico foi o ano passado. Então, esses 44,62, tirando o prêmio à sudidade, vai para 43,61. Mas, Mirtz, o percentual de aumento ano passado foi 12%. Exato. Com a mesma receita. Exato. Então. Com a receita? Não, foi dado 12% com essa receita de 82 milhões. Se você for fazer hoje com os 13%, tem até nós fizemos a conta, vai para uma receita de 89 milhões e algumas coisas, certo? Então, mas mediante, aí dá para vocês pensarem. Mas mediante números, vamos partir para uma negociação, correto? Com certeza. E evitar ao máximo a greve. Eu acho que a greve não vai ser boa para ninguém. A greve é a última coisa, porque desgasta não só o sindicato, desgasta os servidores, a população inteira. Eu vejo, nós já tivemos um problema desse e esperamos não termos que chegar nisso. Mas, infelizmente, da mesma forma como hoje eu estive na prefeitura, no Salão Vermelho, nós perguntamos se havia mudado a proposta. Ele me disse que ele tinha que gastar com a Santa Casa, com a ASPA, e eu falei, e nós? E eu mesmo 6%. Então, nós vamos estar amanhã em assembleia, e o que vocês puderem, né? Aqui eu acredito que fica para vocês também, como para mim, uma lição. Que nem tudo é mostrado, nem tudo é falso, nem tudo é verdadeiro. Tá? Eu acredito que seja bem por aí. Falei. E outra coisa, mesmo com esses 13, se for ver pela receita do ano passado, vai chegar em 47,98%. Isso é importante. Tá? Isso eu acho muito importante. Certinho? O vereador doutor Ademir. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus colegas. Boa noite, Mirtz, a todos do auditório. Eu queria contar um fato que aconteceu na legislatura passada, de 2009 até 2012. Nós temos aqui o Tite, o Claudinei e o Roberto. Nós tínhamos, vamos dizer assim, um acordo, né, com o sindicato. O acordo, na verdade, por coincidência, na época, o presidente do sindicato era hoje um vereador, que é o João. Todos os cargos que nós íamos votar aqui nessa casa, nós pedimos sempre o parecer do sindicato. Né? E a coisa funcionava bem. De certa forma, a Câmara, tendo essa atitude, fornecia ao sindicato uma força maior em todas as negociações com o prefeito. Então, o João nos ajudava muito, tá, em todos os pareceres, dizendo se realmente aqueles cargos que estavam sendo criados, aquelas contratações eram realmente necessárias. E, em contrapartida, a Câmara oferecia ao João condições de ter um diálogo mais franco, aberto com o prefeito e conseguir melhorias para o servidor. Hoje eu vejo aqui na casa um pouquinho mais de dificuldade. Nós aumentamos o número de vereadores, né, é um fato. E hoje, como membro da Comissão de Justiça, eu falo para vocês, nós estamos aqui na casa, que não vai passar hoje em votação, porque nós seguramos 104 cargos. 104 cargos. Desses 104 cargos, gente, só um parênteses. 72 cargos são para agentes comunitários de saúde da ASPA, que é um problema grande que nós estamos enfrentando atualmente. O Tribunal de Contas apontou uma irregularidade no contrato entre Prefeitura e ASPA. Né? Então, o prefeito mandou para a comissão a possibilidade de criação de 72 cargos para as agentes comunitárias de saúde. Eu não sei dizer, né, até que ponto o que o tribunal está apontando e o que o tribunal
pode fazer com relação à prefeitura se nós não fizermos esse concurso para essas 72 pessoas. Tá? Se por um lado pode haver a necessidade, por outro lado nós comprometemos muito o possível aumento no dissídio dos trabalhadores. Então é uma situação que é complicada. Nós não sabemos até que ponto nós conseguiremos convencer o tribunal a não necessidade da abertura desse concurso, para a contratação desse pessoal das agentes comunitárias. E o que é pior, se a gente for ter que mudar todo o convênio com a ASPA, são 176 funcionários. Né? Então, até aproveitando a presença do Vanderlei aqui, eu gostaria de ver o que pode ser feito com relação a essa possível necessidade ou não da contratação dessas 72 pessoas. Eu faço um apelo para os demais colegas vereadores que nós possamos, antes de votar qualquer outro cargo, seja contratação de pessoal ou cargo em comissão, aguardar o resultado final do dissídio da categoria. Para que aí sim a gente possa depois ver o que é necessário e o que não é necessário com o parecer do sindicato. Mas eu acho que seria um momento de aguardar o dissídio, ver quanto que nós vamos conseguir de aumento, para aí sim, depois disso, tentar ver o que precisa e o que não precisa, e ver a situação da ASPA. Mas, em primeiro lugar, pensar no funcionário público municipal. Porque quer queira, quer não, eu sou funcionário também, nós tocamos a prefeitura. Somos nós que fazemos essa máquina andar. E nós somos parceiros. Né? Então, por isso que eu prego a todos os colegas vereadores, Câmara Municipal, Poder Executivo e Sindicato, nós temos que trabalhar juntos. Nós somos a mesma equipe, não podemos haver essa divergência. E por isso que eu falo mais uma vez, para terminar, que primeiro temos que ver qual o índice que nós conseguiremos para depois votar os cargos que estão na pauta. Obrigado. Roberto. Vereador João Henrique. Doutor Ademir, mas quantas vezes já foi pedido isso aqui e eu fui taxado de estar defendendo o servidor contra a população? Né? Então, eu acho que a gente tem que ver isso aí, porque eu já fui taxado várias vezes daí, e quem atende a população é os servidores. Se os servidores não atender a população, quem que vai tocar a cidade? Né? Passada, e esse respeito acabou com o sindicato. Então, acho que tem que continuar, principalmente pelo belo trabalho que essa diretoria vem fazendo. Vereador Heberson. Eu estava tentando explicar para o Vanderlei da diferença, a pergunta, né? Para eu formular uma pergunta para ele sobre a diferença desse montante dos valores apresentados no site do Tribunal de Contas do Estado e do site da própria Prefeitura Municipal. E a diferença, pelo que eu vi aqui, Vanderlei, da despesa pessoal, e isso estava despesa pessoal, foi aproximadamente 6 milhões de reais. É isso, Mirtz? Em 2010. Né? E da receita corrente que ela apresentou no slide, foi de aproximadamente 500 mil reais. Se eu não me engano, é isso, Mirtz? Só para confirmar, está aqui. Então, isso foi um tema abordado pela presidente do sindicato hoje, que provavelmente, nós vamos fazer um relatório, vamos fazer um ofício, um requerimento em nome da casa, solicitando informações referente a isto. Mas, como o senhor é diretor financeiro desses anos todos, então já aproveita a situação, se você puder nos explicar, né, de maneira que você presenciou tudo isso, essa diferença. Não sei se foi pauta hoje desse assunto com o Vanderlei. Não foi? Nós fomos chamados lá, para ver se havia outra proposta que ele pudesse vir apresentar. E a proposta foi a mesma. Tá. Certo, Vanderlei? E o outro tema, Vanderlei, aproveitando os servidores todos aqui. Ô, Mirtz, se quiser aproveitar rapidamente para apresentar o relatório. Nós pedimos para a Federação da FESP-NESP, através do site que é apresentado. Através do site que é apresentado pelo Tribunal de Contas e através do site da Prefeitura.
foi feito um laudo que foi enviado pela FESP-NESP, que vai estar no município amanhã para estar conversando com nós sobre esses dados que foram apresentados pelo tribunal e pela prefeitura. Opa. Vamos ver se não, funcionou. Boa noite a todos, né? Eu quero agradecer à Câmara aí por nos deixar essa oportunidade, por nos vir aqui. Quero cumprimentar os funcionários, cumprimentar os vereadores, agradecer a todos por nos receber aqui. Gente, você está falando da diferença que existe de um ano para o outro dentro do Aldesp, do tribunal? O que você nós estamos vendo o relatório que foi apresentado em 2009, 2010, 2011 e 2012. De toda a conta da prefeitura, eles entraram através da transparência do nosso município, como do Tribunal de Contas. E, através disso, eles nos deram esse parecer que nós trouxemos aqui. O que tem, né, validade legal e que você vai encontrar no site do tribunal são os dados do município. Tá? É isso então, são os dados do município e não os dados da prefeitura. Tá? O que tem... Né, qual a diferença? Quando você pega os dados do município, você tem a prefeitura, você tem a Câmara, você tem a autarquia, que é a Unify, você tem a Fundação Nova São João, você tem o Instituto de Previdência e você tem a empresa municipal. Mas isso está especificado ali, Vanderlei. Nos dados do tribunal, a hora que você pega no site do tribunal, você vai pegar os dados consolidados do município. Isso é o que vai no Aldesp do Tribunal de Contas. Sim. Quando você entra no site da prefeitura, você pega os dados da prefeitura. Pode ser que a divergência está aí. Eu não sei direito o que é. Né, pode ser que a diferença esteja aí, que o contador lá fez. Não vou ter condições... a diferença que nós relatamos é a diferença de valores com despesa de pessoal. Então, nós não estamos nem questionando as outras despesas. Mas é isso que eu estou explicando. Na hora que você vai no Aldesp, no Tribunal de Contas, tá, que você pega no Aldesp, você pega os dados consolidados do município. Né? A hora que você entra no site da prefeitura, você pega os dados da prefeitura. Tá? Então você tem os dados da prefeitura, você tem os dados da autarquia, que a autarquia expõe os dados dela, você tem os dados da EMURV, você tem os dados da fundação e você tem os dados do instituto. São separados os dados. Pode ser isso, não estou nem discutindo. Não tenho condições de discutir esse assunto agora, porque é uma diferença que você está levantando. Precisa ver o que é. Tá? Os dados contábeis, eles são transparentes, tá? Eles estão sem os balanços, são auditados pelo Tribunal de Contas, vai para o Aldesp, né? É colocado no Aldesp, né? Colocado não, você transmite hoje todos os dados de forma eletrônica para o Tribunal de Contas. Exatamente. E isso é consolidado no Aldesp. Então pode ser que a diferença esteja aí. Tá? Olha, Vanderlei, o que nós observamos tanto o sindicato, como também a nossa federação, que essa mudança, que essa diferença, né, que essa diferença foi analisado tudo isso que você disse. Não foi analisado apenas eu não vou ter condições de discutir com você agora aqui. Vocês pegaram um pessoal para fazer alguns levantamentos para vocês. Sim, claro. E em cima e tem os dados do tribunal. Eu não tenho condições de ficar discutindo por quê? Eu não vi os dados, né? Estou vendo aqui agora, estou ouvindo vocês falar agora. Os dados estão no Tribunal de Contas, né? Os dados estão no Tribunal de Contas, então não tenho condições de ficar discutindo isso agora. Né? Então é difícil, eu vou esperar você terminar de falar, depois eu vou colocar a situação da prefeitura. Tá? O Herbers, usa o microfone. Eu acho que só tem uma coisa, né? Que, querendo ou não, Vanderlei, por mais que seja dados do tribunal, que realmente você não analisou da forma como está no site, nessa época você era diretor financeiro.
Não tô dizendo para você, mas... Pessoal, faz favor. Ô Mirtes, você há de convir comigo, tá? Que o Tribunal de Contas tem pessoas, técnicos respeitados, eles fazem auditoria, e os dados que estão lá não são mentirosos, tá? Os dados que estão lá são verdadeiros no Tribunal de Contas, tá? Então, isso são os dados que estão no tribunal, e os dados que estão no site da prefeitura são dados verdadeiros, tá? Feito pelos funcionários da contabilidade. Então, eu não tenho jeito de ficar agora discutindo com você coisa, quer dizer, eu tenho quase que certeza que não tem erro, tá? Mas deixo para ver, tá? Não vou ficar entrando nessa polêmica, porque acho que não vai levar nós a nada, até porque eu não sei o que foi levantado e o que não foi levantado, o que ele pegou no site, o que ele não pegou no site, o que ele pegou no Aldesp. É difícil isso de precisar nesse momento. Tá? Agora, os dados do tribunal que estão no site do Tribunal de Contas são dados auditados pelo Tribunal de Contas. Vanderlei, um outro tema abordado aqui, e o que mais... Já finalizou, né? Então, é que os servidores estão todos aqui pleiteando o aumento da porcentagem do subsídio, né? Então, hoje a Mirtes manifestou aqui, para a Câmara Municipal, dizendo que a negociação tinha sido encerrada a 6%. Então, ela veio pedir aqui para os vereadores, né? E isso é até bom que o Executivo já... Microfone. Pode falar. Hoje, nos chamaram novamente, após que o Dr. Chaves me ligou. Tá? Então, Vanderlei, nós estamos aqui todos aí para chegar um denominador comum aos servidores que fiquem contentes, né? Eu acredito que, com certeza, vai chegar nos 25%, né, Mirtes? Vamos. Bem, gente, eu queria pedir para o Calu, nós fizemos hoje, eu pedi para o pessoal, junto comigo, nós fizemos um levantamento da situação da prefeitura. E eu pedi para fazer um demonstrativo bem simples, para a gente demonstrar. Veja bem, quando nós chegamos no índice de 6%, eu acho que é pouco também, tá? Veja bem, gente, acho também que é pouco. Acho que é pouco também, tá? Só que eu tenho que ser responsável na hora que eu vou dar um aumento, eu tenho que ter a responsabilidade de dar e pagar. Nós já tivemos no passado aumentos que depois não conseguiram ser pagos. Tá? Então, a hora que eu vou dar um aumento, eu tenho que ter a responsabilidade de dar aquilo que a prefeitura comporta e que eu consiga pagar. Não adianta eu chegar aqui e ser bonzinho e falar, não, eu vou dar 13, eu vou dar 15, eu vou dar 20, e chegar lá na frente e não conseguir pagar. Eu tenho a responsabilidade de dar o aumento, tá? De pagar até o final do ano, de conseguir levar a prefeitura até o final do ano, e de manter os serviços públicos funcionando. É notório, todo mundo sabe, tá? Todo mundo sabe, veja bem, que as receitas nesse começo de ano estão caindo. O que está acontecendo, principalmente com a segunda receita da prefeitura, que é o FPM? Infelizmente, o governo federal vem dando a isenção de IPI, essa isenção de IPI vem prejudicando muitos municípios, tá? Porque a nossa segunda receita é o FPM. O FPM ele é formado do IPI e do imposto de renda. Tá? A hora que o empresário paga isso, nós temos um índice que nós aplicamos num bolo da União. O que aconteceu? O governo federal deu isenção no IPI e deu essa isenção, inclusive, em cima dos municípios. Isso vem fazendo, quanto menor o município, mais ele está perdendo. Então, isso vem prejudicando muitos municípios. Eu tive na sexta-feira conversando com alguns prefeitos da região. O Tite até estava comigo na hora que nós conversamos com alguns prefeitos da região. O pessoal está apavorado com o que vem acontecendo, principalmente com o FPM. Então, eu não tenho... É claro, se eu pudesse dar mais, é claro que eu quero dar mais. Só que eu não tenho. Porque
O limite legal nós temos. Tá? O limite legal da lei de responsabilidade fiscal nós temos. Porque o limite legal da lei de responsabilidade fiscal, ele é feito em cima do município como um todo. Tá? E nós temos hoje, o nosso Instituto de Previdência tem quase 100 milhões em caixa. Isso dá uma receita muito grande de aplicações. Então, isso puxa a receita do município para cima. Tá? E o nosso índice de comprometimento nós não vamos, nos próximos muitos anos, eu acho muito difícil daqui para frente, nós ter algum problema quanto ao limite da lei de responsabilidade fiscal. Mas, quando você vai dar um aumento, você não pode olhar só a questão do limite da lei de responsabilidade fiscal. Você tem que olhar o caixa, aquilo que vai entrar no teu caixa. Você tem que olhar se você vai ter recurso orçamentário, se você vai ter recurso financeiro, se você vai conseguir cumprir aquela despesa até o final do ano. Para vocês terem uma ideia, nós pegamos bem de forma resumida, eu peguei o que é o orçamento do município, tá? Eu peguei o orçamento geral nosso do município, tá? Fizemos um demonstrativo. O nosso orçamento geral do município é 222 milhões do município. Como é que ele está distribuído? Tá? Como é que ele está distribuído esse orçamento nosso? Desses 222 milhões, 18 milhões e 500 é da Unify, é a autarquia. Dos 37 milhões e 500 é do Instituto de Previdência. Da Fundação Nova São João é 740 mil. Da EMURV é 490 mil. E da Câmara é 2 milhões e 76. O orçamento, você chegou num total de 59 milhões, são das entidades. O orçamento da Prefeitura, o orçamento de despesa da Prefeitura, é 162 milhões. Tá? Esse é o orçamento de despesa da Prefeitura. Aí você tem as principais receitas. Quais que são os impostos líquidos? Os impostos entre FPM, ICM, IPTU, ITBI, todos os impostos, tá, líquidos, que o pessoal paga e que a prefeitura tem. São 107 milhões. Depois você tem o que é o Fundeb, que é um recurso que você recebe de acordo com os alunos que você tem matriculado, que é um recurso exclusivamente vinculado à educação. Então, você pode usar esse recurso para pagar professores, para pagar funcionários da educação. Para professores, você pode chegar até 100% do Fundeb. E 40% você pode destinar para o pessoal de apoio. Aí você tem a taxa pelo poder de polícia, tá, que dá 646 mil. A taxa pela prestação de serviços, que dá 919 mil. Tá? O SUS, que você tem 23 milhões de SUS, que é a previsão de arrecadar esse ano. E você tem diversos. O que é esses diversos? Aí? São várias receitas pequenas. Tá? Você tem cemitério, você tem o SUAS da promoção social, que é em torno de R$1 milhão que vem para a promoção social. Você tem, por exemplo, a rodoviária que rende, o pessoal paga um aluguel por mês para a prefeitura. Você tem várias receitas pequenas que vai compor em torno desses 12 milhões. Você chega num total de previsão de receita de 164. Você vai olhar e falar, mas 164 para 162 da prefeitura. É que o orçamento da Câmara entra dentro da receita da prefeitura. Tá? Então, é onde você tem essa diferença. Aí eu peguei quais que são as principais despesas nossas. Tá? Se você pegar a folha nossa com 6%, tá? O que está acontecendo? Já no relatório deste ano, o Tribunal de Contas considerou a ASPA mais a questão do pronto-socorro como despesas de pessoal. Então, ele vai ter que entrar como despesas de pessoal. Tá? Então, você pega, se você der 6% de reajuste, nós vamos chegar com a nossa folha, em torno de 70 milhões. A folha dos funcionários contratados direto da prefeitura. Mas a ASPA, que é os agentes comunitários, que é o pessoal do Programa de Saúde da Família, nós vamos gastar
7.768 é a previsão de gastar. Com o pronto-socorro, nós vamos gastar 4.198 é a previsão de gastar com o pronto-socorro. O aporte que a Prefeitura passa para o Instituto de Previdência, pelo que nós estamos vendo, vai dar em torno de 6,5 milhões. Nós vamos chegar numa despesa acumulada de 89 milhões. Depois, desses 23 milhões que nós recebemos do SUS, 13 milhões nós temos que repassar para a Santa Casa, que é para pagar a prestação de serviços, que é a IDR, que presta serviço, que recebe através da Santa Casa, porque eles são vinculados à Santa Casa. Mas todos os procedimentos, as internações, tudo, deve dar em torno de 13 milhões. Mais a iluminação pública, que nós gastamos em torno de 1,8 milhão por mês. Mais a coleta de lixo, que nós devemos gastar nesse ano 3.937.000, praticamente 4 milhões. Pode ter uma variação pequena, aí nós podemos chegar a 4 milhões. Então, essas despesas devem chegar em torno de 19 milhões. Se você somar todas essas despesas, nós vamos ter livre, tá? Para a gente fazer recapeamento, para nós poder investir em asfalto, por exemplo, nós estamos fazendo paineiras, para nós poder investir no distrito industrial, para você poder gerar empregos, para poder contratar cursos profissionalizantes, para você treinar o pessoal, o trabalhador, para você manter todas as despesas da prefeitura. Sobra líquido 53 milhões. Se você fizer uma média mensal, você tem em torno de 4 milhões e 500, 4 milhões e 482 por mês, que é para manter toda a máquina, para consertar as máquinas, para comprar combustível, para você manter toda a máquina. Tá? Então, você vê que é super apertado. Então, você não tem condições financeiras de ir além disso, para comprar remédio. Tá? A Lia estava me passando que nós já gastamos, nesse primeiro trimestre, perto de 900 mil, quase R$1 milhão de remédio. Então, gente, você não tem condições financeiras de coisa. Então, nós não vamos ter problema de limite legal com a lei de responsabilidade fiscal. Mas nós temos um outro problema, que é o outro problema da nossa receita. Nós precisamos trabalhar para ver se a nossa receita cresce. Conforme a nossa receita for crescendo, você tem margem. Tá? As empresas novas que estão no distrito, a hora que elas começarem, tá, a gerar o valor adicionado, porque o que é o valor adicionado? E isso tem uma grande influência no nosso ICMS. O valor adicionado, você pega as empresas, o que elas compraram, o que elas venderam, você acha a diferença e anualmente você apresenta isso para a Secretaria da Fazenda. Isso vai se constituir no índice de cada município do estado. Então, essas empresas novas, conforme elas vão produzindo, e isso leva 3 anos, porque você faz uma média de 2 anos para a Secretaria da Fazenda, né? Conforme elas forem produzindo, você vai conseguindo aumentar o valor adicionado. Então, você consegue melhorar principalmente a sua receita de ICM, que é hoje a principal receita do município. Por isso, nós fizemos lá atrás aquela opção de você investir fortemente na questão de desenvolvimento, em detrimento, às vezes, de outras coisas. Por quê? Para poder gerar receita para o município. Tá? Você gerando receita para o município, e outra, você gera empregos, você movimenta a economia. Porque se você não consegue movimentar a economia do município, você não tem receita na prefeitura. E nós não podemos descuidar dessa questão de você melhorar a receita, e trabalhar essa questão da melhoria da receita, principalmente com investimentos. E dentro desses 4 milhões e 400 aqui, é que nós temos que tirar os investimentos que nós temos que fazer em infraestrutura do distrito, nós temos a área nova do distrito, nós temos todo um elenco de coisas para fazer. Agora, imagina uma coisa, gente, 4 milhões para nós manter uma cidade de quase 90 mil habitantes. Tá? Nós temos que tapar buraco, nós temos que limpar a galeria, nós temos que fazer galeria. Eu tive com o Perinoto esses dias, nós tivemos lá no Jardim Santa Clara. Só a galeria de lá custa quase 400 mil reais. Tá? E eu não tenho só essa. Eu tenho a galeria do Jardim Santa Clara, que é quase 400 mil, que vai ter que fazer para tentar resolver o problema. Nós tivemos lá no Durval, você tem um problema de uma galeria lá, que vai uma grana também.
Nós tivemos no Santo Antônio, você tem problema de galeria lá. Nós precisamos hoje, de imediato, para resolver os problemas mais urgentes de galerias na cidade, perto de 1,5 milhão. Nós estamos terminando os piscinões, que você vai resolver grande parte das enchentes. Só que você tem algumas obras para finalizar. Nós somos no governo do Estado, o governo do Estado está dando mais 2.600.000 para nós conseguir terminar os piscinões. Mas mas tem recursos da prefeitura para você conseguir terminar esses piscinões. Então, você tem uma série de investimentos para fazer que são obrigatórios. Você tem que manter a cidade. Então, é claro que eu gostaria de não dar 6%, gostaria de dar os 13%. Seria muito mais fácil, eu não precisava estar discutindo com o sindicato, não discutindo com o sindicato, mas conversando com o sindicato. Eu não tenho condições de chegar. Agora, vocês acham que se eu tivesse condição de chegar, eu não chegaria nos 13%? Né? Agora, eu não estou chegando nos 13% porque eu não tenho com o que pagar. Se eu chegar, não vou conseguir pagar. Tá, o que vai acontecer? Eu vou ser irresponsável. E eu não posso ser irresponsável. Nós temos a obrigação com toda a cidade. Né? Por isso, não está fechada a porta para o sindicato, não está fechado para ninguém. Só que, para mim e além disso, eu tenho que saber o que eu vou cortar. E eu não tenho muito onde cortar. Tá? Eu não tenho aonde cortar. Por quê? Você não consegue. E outra, você dá 1% de aumento, gente, vocês não imaginam o que isso representa na folha. Cada 1% a mais. É 600, 700 mil a mais. Com uma receita nossa. E outra, nós estamos com uma situação do país completamente... Quem viu, quem acompanhou, viu que o PIB no primeiro trimestre deu negativo, 0,3%. Isso significa o quê? Que a indústria está produzindo menos. A hora que a indústria produz menos no país, significa que os municípios, que o Estado, vão ter menos receita. Então, é esse o problema que nós temos. Quer dizer, nós não estamos contra o servidor, nós somos parceiros dos servidores, nós estamos junto com os servidores. Só que eu não posso ser irresponsável de dar um aumento e não conseguir pagar. Eu tenho que ter a responsabilidade de pagar. E tenho que ter a responsabilidade de manter a cidade, de manter as unidades de saúde abertas, de manter o pronto-socorro aberto, de manter as escolas funcionando. Então, nós temos tudo isso, né, que nós temos que manter, que nós temos que encontrar um ponto de equilíbrio. Né? O ano passado, nós conseguimos dar 12%. Nós tínhamos uma folga de receita. Esse ano, nós não temos... principalmente em função do que está acontecendo com o FPM. O FPM, se você pegar, eu estava conversando com o Gilmar, que foi ex-prefeito de Franca, e hoje ele é secretário para Assuntos Federativos da Presidência da República. Eu estava conversando com ele e estava falando para ele da perca que os municípios estão tendo nesses últimos anos. E estava falando para ele que se você pegar desde 2009, que começou essa política de isenção fiscal, para você ser justo com os municípios, você deveria pegar desde 2009 e ver o que corrigiu a COFINS, que o governo federal, infelizmente, não deu a isenção no COFINS, tá? E deu no IPI, que é partilhado com os estados e municípios, prejudicando muitos municípios. Então, eu estava falando para ele que se você tiver que realmente repor para os municípios aquilo que eles perderam, você tem que ver o que foi reajustado o COFINS, e reajustar a receita do FPM dos municípios. É isso que eles perderam. E é uma fábula, o que os municípios vêm perdendo. Agora, eu não tenho jeito de ir além. Eu gostaria muito de ir além do que eu estou indo, mas eu não tenho. As portas não estão fechadas, eu estou aberto a aceitar qualquer sugestão, desde que ela seja, desde que eu tenha garantia, tá? E que a gente faça as contas e que eu consiga pagar os funcionários, que eu consiga pagar elétrico, que eu consiga colocar remédio nos postos, que eu consiga tapar os buracos que tem na cidade, que eu consiga continuar com aquilo que nós estamos fazendo, que nós conseguimos continuar com a nossa política do Distrito Industrial de geração de empregos. Nós precisamos fazer isso. Tá? Isso é muito importante, nós precisamos garantir emprego na cidade. Eu tive com o promotor esses dias,
né? Eu tive com o promotor esses dias assinando um termo de ajustamento de conduta. Nós temos hoje 160 crianças esperando vagas em creche, que ele me deu até no mês de julho para colocar essas crianças nas creches. Isso demanda o quê? Mais estruturas. Eu tenho que colocar, não tenho saída, eu tenho que colocar as crianças nas creches. Nós temos, por exemplo, o albergue aqui que nós temos que manter. Isso foi um termo de ajustamento com o promotor, que isso custa R$400 mil por ano para a prefeitura. Então, são uma série de despesas que vão surgindo. Hoje, o orçamento dos municípios está engessado. O que aconteceu? Eu acho que já está na hora da gente rever a questão do pacto federativo no nosso país. Por quê? Paulatinamente, o governo federal foi repassando encargos para os municípios, os estados foram repassando encargos para os municípios, e isso não veio acompanhado de receita. Só está vindo acompanhado de encargos. E cada vez mais encargos está sobrando para os municípios. Isso tem pesado muito para os municípios. O que nós ganhamos lá, quando foi feita a Constituição de 88, que os municípios ganharam, antes com a emenda a Passos Porto, né, que os municípios ganharam muito com a emenda a Passos Porto, depois veio a Constituição de 88, e os municípios realmente passaram a ter uma receita muito melhor, foram se criando as contribuições para a União, e foi se tirando receita dos municípios. Foram dadas isenções, foram tirando receita e foram passando encargos. Então, os municípios hoje, os prefeitos estão programando uma marcha a Brasília para o mês de julho para pedir a revisão dessa questão do FPM, porque hoje está pesando muito para os municípios. Bem, gente, é isso aí. Estou aberto se alguém quiser perguntar alguma coisa. Tá? Senhor prefeito, queria fazer uma pergunta para o senhor. Pelo que eu sei aqui do mandato passado, o aporte da prefeitura não entra na folha do gasto com o pessoal, certo? São 6.500. A folha de mais 6% aqui, que dá 70 mil, nós já estamos em junho. Esse pagamento vai vir para julho. Essa é a previsão do que você vai gastar no ano. Tá? No ano. Mas o senhor vai gastar agora em 6 meses só. Não, mas eu tenho o que eu gastei. Porque já tem funcionário que recebeu. Eu fiz, Claudinei. Nós demonstramos aí o que nós já gastamos e o que é a previsão de gastar. Então nós devemos fechar o ano com essas despesas. Então, outra coisa que me traz aqui interessante também. A verba que já vem para a saúde, para a educação, já é destinada, não tem como mexer. Quando fala aqui, forma de reajuste dos funcionários, o que me admira aqui é que quando não é ano político, 6%. Quando é ano político, é 10%, 12%. É um absurdo. Então, olha, é para você ver. A folha que saiu aqui, é destinada a isso. Outra coisa, o que me traz assim, uma preocupação, o senhor podia chegar a esse reajuste maior, uma porcentagem maior. Eu acho que tem condição de pagar pela circunstância que nós já estamos já em julho, eles vão receber lá para agosto, né? Julho são 6 meses, eu acho que nós temos condição. Tirando os aportes aqui que não entra, como despesa. E eu não tenho que pagar o aporte? Eu não tenho que pagar? Mas eu acho, vou falar um negócio para o senhor. Não, Claudinei. Peraí. Lembra uma vez, um aumento, na época do senhor Laerte, não podia dar nada de aumento, nada. Depois, passado anos, numa reunião, podia ter dado mais. O senhor lembra disso? Lá no Salão Vermelho? Não lembro. Lembra? Até uma reunião que a gente estava junto com o Laerte lá. Eu acho que o senhor pode subir mais isso, chegando aí no mínimo, não dá os 13%, pelo menos 10%. Eu acho que o senhor tem condição de chegar aqui. Claudinei, nós podemos dar uma estudada melhor. Eu gostaria muito de dar, tá? Só que eu não vejo condições. Mas a parte depois. Tá? Eu não vejo condições de dar nesse momento, Claudinei. Tá? Eu não posso. Não tem jeito de estudar uma posição melhor, ver mais uma outra? Claudinei, eu tenho para poder dar para você colocar a despesa no lugar, você tem que cortar alguma coisa. E eu não estou Mas aí o senhor vai cortar em cima dos funcionários, senhor? Tá. Eu não estou vendo condições, Claudinei. Porque o senhor precisa da máquina. Nós temos aí mais 100 e poucos funcionários para ser contratados. Claudinei, eu entendo, veja bem, eu entendo e tenho certeza disso, que a máquina, os funcionários da prefeitura são o maior patrimônio que a prefeitura tem.
Tá? É o maior investimento que a prefeitura tem. Agora, eu não posso ir além daquilo que eu posso dar. Tá? Eu não posso ser irresponsável. Você fez parte de um governo, tá, que deu aumento quando não podia dar, você lembra disso? Tá? Que deu um aumento que não podia dar e depois não conseguiu pagar. E nós estamos pagando isso até hoje. Mas naquela época, senhor prefeito, na época era muito aumento. Claudinei? Posso fazer uma pergunta? Tudo bem. Posso fazer? Ô, Vanderlei, eu queria te fazer uma pergunta seguinte. Eu entendo quando a gente fala em orçamento geral e receita corrente líquida. A hora que a gente fala em receita corrente líquida, acabou o Unify, acabou o Instituto de Previdência, acabou tudo. Nós estamos falando só em prefeitura. Tá? A hora que você fala em receita corrente líquida, você está falando do município. Só da prefeitura. Não. A hora que é o orçamento geral, a hora que você explanou isso aqui. A hora que você fala em receita corrente líquida, tá? A hora que você fala em receita corrente líquida, aquela que é publicada, você está falando em receita corrente líquida do município. Tá? Você não publica a receita corrente líquida de cada entidade. O que eu estou demonstrando aqui, gente, é o seguinte: o que eu estou demonstrando é que eu não tenho margem para dar aumento, além disso que eu estou propondo. Se eu tivesse condições de ir além, é claro que eu queria ir. E quando passa dos 54%, o que acontece? O nosso município, o João, jamais vai passar dos 54%. Mas o que você está apresentando, pessoal, o que vai passar? Quando eu estou mostrando que da prefeitura, tá? Mas você ultrapassar na prefeitura não é problema. Você não pode ultrapassar no município. Tá? Agora eu estou demonstrando que não é o problema dos 54%. É o problema que eu não tenho dinheiro para pagar. Tá? Eu não vou ter condições de dar um aumento que eu não tenho como pagar, João. Mas eu tenho que ter a responsabilidade de te dar um aumento e chegar no final do ano e falar: João, está aqui no final do mês, no final do ano, está aqui o teu salário. O teu salário tem que estar depositado. Que muito pior do que às vezes você não ter um aumento que você queria, é você chegar no final do mês, o teu patrão não conseguir pagar. Perfeito. Tá? E é isso que nós não podemos fazer. Na tua casa, você não tem, mesmo que você não tem condições de assumir despesas, além daquilo que você tem. Você tem na sua casa, você tem sua família. Na prefeitura é mais ou menos como se você considerasse sua família. Tá? Você tem seus irmãos, tá? E você considerasse a renda de todo mundo. Na prefeitura, e você pegar só a sua renda. Você pode pegar que talvez a renda da sua família dê para dar aumento, mas a renda sua não dá para dar aumento. Vanderlei, mas eu queria só algumas perguntas. Eu entendo a tua preocupação em relação a isso, eu acho que todos se preocupam em relação a isso, a receber até o último mês correto. Agora, se nós estamos sem condições de aumento, nós vamos mandar para casa cargos em comissão? Não sei quantos cargos em comissão entrando. Espera aí. Aí é incoerente você valorizar 9 servidores, 10 servidores, 15 servidores, não vai valorizar a categoria toda. Agora, se você falar, igual passou aqui na casa, se eu não me engano, 5 pessoal para trabalhar no trânsito, aí é diferente, é concurso, está faltando, é uma visão tua hoje da administração que está faltando para melhorar a pintura. Agora, cargo em comissão, aí eu vejo que tem incoerência respeitando a categoria num todo. Tá? E a gente sabe que entrou alguns e vem vindo mais uma leva. João, então, quer dizer, aí é complicado a gente entender isso. Vamos pegar, e eu já te expliquei isso, e eu acho que você entendeu. Tá? O que quando, por exemplo, no trânsito que nós contratamos, nós terceirizávamos o serviço de trânsito. Eu sempre te disse que nós estávamos trocando despesa. Não, mas eu estou falando, lá eu entendi, Vanderlei, lá eu entendi. Eu sempre te disse. Por exemplo, você vai falar para mim, tem os cargos de agentes comunitários que nós estamos contratando. Você está vendo aqui que nós gastamos 7 milhões com a ASPA, tá? Que nós pagamos, esses agentes comunitários, mais eles, mais os médicos, mais tudo, estão contratados através da ASPA. Você tem um parecer, verba não vem? Você tem um parecer do Tribunal de Contas que você não pode contratar esse pessoal através da ASPA. Você tem que trazer eles para o quadro. Eles vão vir para o quadro, eles não vão ser estatutários. Eles vão ser CLT, você vai ter que fazer um concurso por bairro. Mas agora eles vão ter que morar no bairro. Então, o que vai acontecer na hora que você contratar esse pessoal? Você vai cancelar essa despesa da ASPA e locar essa despesa na onde que vai
pagar o pessoal. Vai então entrar na nossa folha, Vanderlei. Você está trocando as despesas, tá? Você está tirando da aspa, tá? Porque você não pode mais. O que vai acontecer se nós não tiver esse pessoal pela prefeitura? Nós temos uma emenda constitucional e tem mais uma lei que diz o seguinte, que o agente comunitário de saúde ele tem que ter um vínculo direto com o poder público. Tá? Então, o que vai acontecer? Hoje ele tem um vínculo terceirizado através da aspa. Você vai ter que contratar ele no quadro da prefeitura, tá? No quadro da prefeitura, e no quadro da prefeitura, aí que aí você vai ter que estar cumprindo. Porque se você não contratar ele no quadro da prefeitura, por uma obrigação do Tribunal de Contas, que o Tribunal de Contas ele não vai aprovar as contas da prefeitura, nós vamos ter que cancelar isso através da aspa, tá? E você vai parar com o programa de saúde da família. Por quê? Esses agentes comunitários fazem parte do programa de saúde da família e é obrigatório. E se você não tiver eles, você não consegue tocar o programa de saúde da família. E hoje existe uma determinação constitucional, determinação de uma lei e um parecer do Tribunal de Contas que você tem que trazer esse pessoal, ele tem que ter um vínculo direto com o poder público. Esse pessoal não vai ser estatutário e não são estáveis. Eles vão ser do quadro da prefeitura como CLT. E eles vão ter que morar no bairro. Se eles mudar de bairro um dia, eles perdem o emprego. Senhor prefeito, eu posso só perguntar uma coisa para o senhor? Que até agora eu vi todas as dívidas, todas as despesas que o senhor está falando que vai ter nesse ano. Essas despesas surgiram esse ano? Mirtz, as despesas, elas vêm. Agora, eu posso te responder o seguinte, que a queda de receita que nós tivemos significativa foi este ano. Tá? Principalmente este ano, com as isenções que estão sendo ampliadas cada vez mais. Olha, senhor Você tinha isenção apenas de veículos, você está com isenção de toda a linha branca. Tá? E outra coisa, Mirtz, você tem que reconhecer, você tem que reconhecer que nós tivemos um aumento de consumo no país, isso é negável, tá? Foi-se estimulado o aumento de consumo no país, que agora nós estamos, na última reunião do Banco Central, ele reviu inclusive a taxa de juros, que hoje nós estamos tendo uma retração de consumo e que isso afeta as receitas da prefeitura. Além disso, afetar as receitas da prefeitura, isso afeta também o FPM com as isenções que você está dando. Então, mas ao mesmo tempo, o ICMS não subiu, senhor prefeito? O ICMS não subiu? O ICMS vem subindo, mas ele vem subindo aquém da inflação, aquém daquilo que deveria subir, Mirtz. Né? Tá? O IPVA não subiu, senhor prefeito? Mirtz, as receitas vêm subindo, mas não tem mantido o que deveria manter, Mirtz. Só que eles... Tá? Olha, eu, como a nossa equipe, nós observamos semanalmente os dados que vem apresentando. Então, está subindo sim. Eu acredito que muitas das coisas que o senhor está falando, que o senhor tem esses compromissos, tudo, esses compromissos, senhor prefeito, não é desse ano. Esse compromisso já vem com o município há algum tempo, como aspas, Santa Casa e outras coisas que o senhor também nos disse. Então, eu acredito o seguinte, se o ano passado teve uma receita, como está nos dados lá. O senhor está falando que foi 200 geral, né? Não, 200... isso eu estou dizendo que é o orçamento desse ano, Mirtz. Eu estou ainda, senhor, eu estou falando para o senhor o que foi do ano passado, que é a base que nós fizemos o levantamento do nosso percentual, Mirtz, senhor prefeito. Mas o que eu estou mostrando aqui é o que está acontecendo com o orçamento desse ano, Mirtz. Tá? Eu não estou discutindo com vocês. Eu não estou discutindo com vocês se nós temos limite ou não dentro da lei de responsabilidade fiscal. Tá? O que eu estou mostrando é os dados que eu tenho do orçamento desse ano e do comprometimento que eu tenho. Mas o repasse que o senhor fez, o senhor autorizou para os impostos, tanto IPTU como também teve IPVA, foram todos repassados. Todos 5,94. Nós estamos, não, mas IPTU, você tem que convir comigo. Pelo quadrimestre, pelo primeiro quadrimestre que não terminaram as contas, nós não pudemos fazer todas as nossas contas em cima do primeiro quadrimestre, porque não foi terminado, não foi publicado. Saiu na quarta-feira. Nós fizemos em cima do 2012. Se em 2012 teve o prêmio assiduidade para quase 600 funcionários, que esse ano não vai ter, porque só daqui 5 anos vai ter de novo.
nós estamos tendo uma arrecadação, mesmo que não seja uma arrecadação crescente, ela é gradual. Eu gostaria de fazer um comparativo. Se o ano passado foram 12%, caiu 50% de tudo, porque o senhor quer dar metade? É isso que eu não consigo entender essa conta. Mesmo que o percentual dos impostos, da arrecadação, isenções, a linha branca não foi ano passado que foi já faz há mais tempo que a linha branca foi reclusa. Não, a linha branca foi esse ano. Então, não sei. Mesmo que tenha sido, mas a arrecadação, no caso, a arrecadação não vai, não deve ter tido um declínio. Eu estou só questionando. Quando você vai estudar, quando você vai fazer o aumento, tá? Você vê a disponibilidade de caixa que você pode ter, tá? E a disponibilidade de caixa que eu tentei mostrar aqui, que eu não tenho. Tá? Mas então é incompatível, que quando a gente apresentou pelo tribunal, como o senhor falou, quando nós apresentamos o Tribunal de Contas do Estado e a Receita do município, que foi pelo Diário Oficial, foi o que foi disponível para nós e para todos os munícipes para fazer uma conta, no caso que nós chegamos a esse percentual. O senhor disse que há diferenças, né? A ASPA é um problema, tem que ter uma solução. Só que a ASPA, na realidade, ela vem uma verba específica para pagamento dos funcionários, não vem? Então ela entra como... Essa verba ela é disposta ou a prefeitura que vai ter que arcar? 3 milhões e pouco da verba da ASPA é do recurso próprio, tá? E 4 milhões e pouco vai entrar na verba do SUS, nos 23 milhões. Mas eu fiz o demonstrativo de toda a receita que nós vamos arrecadar. Sim. Tá? Não fiz assim, quer dizer, o que eu fiz? Eu peguei todas as principais despesas globais, tá? E todas as principais receitas nossas. Cristiane, veja bem, eu estou demonstrando como é que está a situação hoje do nosso orçamento, como é que nós estamos de comprometimento, como é que estão as nossas despesas e o que nós podemos fazer. Tá? Eu não estou falando para você, olha, não, Cristiane, não, o comprometimento com a lei de responsabilidade fiscal, nós dificilmente, eu tenho sempre falado isso, dificilmente nós vamos ter problema com a lei de responsabilidade fiscal quanto à questão do limite prudencial, da despesa de pessoal chegar no limite prudencial. Agora, quando você vai dar um aumento, isso também é lei de responsabilidade fiscal, você tem que ter disponibilidade de caixa. Então nós temos que sentar realmente, porque as contas não batem, porque nós fizemos todas as contas. Um contador, como o senhor falou, tem a contadoria, no caso da prefeitura. Tem alguma coisa de vocês, tá? Que não está batendo com aquilo que o pessoal nosso está estudando. Mas foi o que nós pegamos todos os dados disponíveis que o Diário Oficial da Prefeitura deu. Tem alguma coisa de vocês, tá? Que não está batendo com o que o pessoal nosso está estudando. E quando eu falo para você, Cristiane, eu não tenho condições de dar um aumento além daquilo que nós podemos pagar. Porque o item de comprometimento com o pessoal do 51.3 é um dos limites da lei de responsabilidade fiscal. Só que a lei de responsabilidade fiscal, vocês devem ver que quando manda um projeto para a Câmara, você manda junto com o projeto qual que é a tua disponibilidade orçamentária. E a tua disponibilidade orçamentária tem que estar casando com a tua disponibilidade financeira. Quando a gente manda, se vocês verem os projetos para a Câmara, você manda junto com a tua disponibilidade orçamentária. Tá, a disponibilidade orçamentária, então, é limítrofe? Ela está limítrofe no momento. Então, assim, a necessidade de novos cargos, no caso da prefeitura, é inegável, que todo mundo sabe que vários setores têm. Eu não vou questionar a quantidade. Não vou nem questionar. Eu só quero questionar o seguinte. Me dá uma coisa. Não, você fala novos cargos, parece que eu estou criando os novos cargos. Mas nós estamos apenas... Não. Mas mesmo se foram repostos, ele vai aumentar o orçamento. Quando eu digo para você que nós já temos essa despesa, por exemplo, os funcionários da ASPA, tá? Os agentes comunitários, tá? Que se você vai estar cancelando essa despesa na ASPA e abrindo ela na rúbrica de pessoal da prefeitura, isso é inegável. Mas os 9 cargos também da assistência social de comissão? Os 9 cargos da assistência social, isso é uma demanda que vem vindo, tá? Não, cargo em comissão, você recebe hoje do Estado, entre o Estado e a União, em torno de R$1 milhão, tá? Se você não implantar, a Eliane foi outro dia na reunião das suas, né, da promoção social. Se ela não levasse uma cópia do projeto de lei protocolado na Câmara, a prefeitura seria excluída da gestão plena da assistência social.
nós deixaríamos de receber em torno de R$1 milhão, tá? Da assistência social. Então, você vai gastar muito menos para tentar cumprir uma obrigação que existe hoje com relação às suas. Se nós perder R$1 milhão na assistência social, isso é muito, tá? É o que a gente usa hoje para manter os idosos, é o que nós usamos para manter todos os programas da assistência social, em torno de R$1 milhão. Então, a assistência social tem que ter uma estrutura mínima exigida pelas suas. Tá? Então, isso a Eliane teve que levar isso, mostrar para tá na Câmara essa questão da estrutura mínima que a promoção social tem que ter, senão nós perderíamos o recurso das suas. Mas torna a falar, 9 cargos em comissão é melhorar a estrutura? Ou é dar aumento só para alguns? Não, você tem alguns casos lá que você não está tendo. Você tem alguns casos na promoção social, João, que você não está tendo nem aumento. Você está adotando a promoção social. Tem alguns casos que está quase que empatando, João. Que o funcionário que vai ocupar, você está eu gostaria de sugerir, então, senhor prefeito, que o contador da Câmara, o contador da Prefeitura e o contador da FESP-NESP sentasse e vamos ver as transparências. Vamos ver. Vamos ver. E outra coisa que eu acho muito interessante. Dá licença, Vanderlei. Todas as coisas. Eu não estou falando, não. Você está. Não, dá licença, Vanderlei. Não, pelo contrário. Eu estou observando que isso vai rodar. Eu observo, infelizmente, os servidores estão aqui. Os servidores estão observando muito bem, faz muito tempo as coisas, e querendo ou não, eu acredito e tenho total certeza que, infelizmente, eu não posso concordar com o que você está falando. Outra coisa, eu acredito que está tudo as contas abertas para serem verificadas, se há uma queda de receita de mais de 50%, aí realmente nós temos que estudar muito bem. E se há essa queda, então acredito que cargo nenhum possa estar entrando mais para estar comprometendo mais ainda a nossa folha, e que se for dessa forma, não será esse ano apenas 6%, ou nós vamos esperar daqui a 4 anos para a gente ter um aumento significativo para a categoria, já que tudo está caindo. Gente, os números estão à disposição, tá? A prefeitura está aberta. Nós tivemos um trabalho hoje, né? Juntamos o pessoal para demonstrar qual que é a situação da prefeitura. Né? Eu estou colocando que não é uma questão do problema de limite da lei de responsabilidade fiscal, mas quando você vai dar um aumento, quando você vai criar uma despesa, você precisa ver a condição financeira da prefeitura. Então, você tem vários parâmetros. Tá? Não é um parâmetro apenas. Você tem vários parâmetros. Tá? E você tem que analisar entidade por entidade. Tá? A única coisa que eu peço, tá? As coisas são transparentes. Eu não tenho interesse nenhum em esconder nada. Os dados estão aí. Tá? Estão na internet, estão no município, da prefeitura, está aberto. Todas as contas da prefeitura estão abertas. Não tem nada que esconder. Se o dia de amanhã me provarem, tá, que você dá um aumento maior do que isso, nós não vamos comprometer, tá, a cidade, nós não vamos criar problemas maiores na cidade, gente, não tem por que não dar. Agora, eu não posso ser irresponsável de dar um aumento e chegar para o funcionário no final do mês, que ele conta com aquele salário, e falar para ele, olha, eu não tenho com o que pagar. Isso já aconteceu no passado. Nós podemos perguntar só uma coisa, prefeito? Isso não Quanto pode. que foi a receita do primeiro quadrimestre? Olha, Mirtes, eu não tenho de cabeça aqui. Deve ter sido... Tá? Eu não tenho de cabeça aqui a receita do primeiro quadrimestre. Então tá, respondido. Eu tenho a prefeitura inteira. Eu não tenho para te falar a receita do primeiro quadrimestre. Tá? Mas está no site da prefeitura. No site da prefeitura você encontra a receita do primeiro quadrimestre. Senhor presidente. Vereador Cláudio. Vanderlei, pela situação realmente que está difícil, uma conversa, eu estava sugerindo aqui, até conversei com o Chaves aqui no momento, de unir os contadores, o Zé Luiz, que fez esse levantamento pelo sindicato, o Júnior da Câmara nos representando,
e mais o contador da prefeitura. E apresentar esses números aí para ver se a gente chega a um denominador comum. Eu acho que só assim a gente consegue fechar essa equação com transparência e não ter risco nenhum de... Não, tá aberto, gente. Tá aberto. Eu sugiro que a casa, então, nomeie... Né, tá aberto, não tô... Veja bem, não tenho... Aí. Né, tá aberto, todos os números estão abertos, acho que são todas as possibilidades estão abertas. Só que eu não posso, tá? Eu não posso, tá? Estão abertos. Eu acho ótima essa ideia, tá? De reunir as pessoas. Não tem por que não mostrar os números, não mostrar onde nós estamos gastando a despesa. Tá? Estão abertos. Se nós chegarmos à conclusão de que é possível dar, ótimo. Então, é o que eu mais quero. Só que os números que eu estou vendo, o que eu estou não está me dando essa possibilidade de ir além dos 6%. O 6% já é apertadíssimo que a prefeitura dá. Tá, então, mas está aberto. Eu acho ótimo. Estou todos os números, o que... Vanderlei, poderia fazer uma pergunta sobre... A gente estava comentando sobre a ASPA e os PSFs. A lei, na verdade, que você citou é a Lei 11.214 de 2006. É uma lei, na verdade, ela é bem específica dos agentes comunitários de saúde e agentes de controle de endemias, que diz justamente isso, que tem que ter um vínculo direto com o município. Qual a sua ideia com relação ao restante dos funcionários da ASPA? São 176 funcionários. Nós mandamos um projeto de lei para a Câmara criando a Organização Social de Saúde. Tá? O exemplo de que algumas prefeituras vêm fazendo. Então, você criando essa organização social de saúde, você credencia entidades ligadas à saúde, tá? Elas vêm, fazem um credenciamento, se transformam em organizações sociais de saúde, você faz uma licitação, aí você consegue cumprir a legislação, tá? Faz uma licitação contratando essa organização social que der o menor preço. Com isso, você pode conservar todos os funcionários. Essa é a intenção. Demir, tá? Foi aquilo que foi falado aquele dia, e essas organizações têm que ter concurso. É isso que eles estão exigindo, que a organização tenha concurso. Não. A organização social de saúde é uma entidade privada. Ela tem liberdade de contratar. Tá? São Paulo tem isso. São Paulo, acho que Cubatão tem... tem essas organizações sociais de saúde. Então, os municípios vêm criando essas organizações. Se eu não me engano, aqui perto de Jaguariúna, acho que tem organização social de saúde. As organizações sociais de saúde, elas são